Então vamos lá, irmãos. Nós estamos aprendendo agora a interpretar a Bíblia, a entender a Bíblia como de fato ela merece ser entendida, né? E o que nós já vimos então, irmãos? Vamos lá? Só passar aqui para você ver o que a gente já viu. Então, nós já vimos a necessidade de interpretação da Bíblia, né? Já vimos também que a interpretação da Bíblia ela é uma arte, ela é uma ciência, por isso que ela precisa, a gente precisa ralar muito, né? Também vimos os princípios de interpretação. O primeiro princípio é entender que existe apenas uma interpretação correta da Bíblia, ok? E que para descobrirmos essa única verdade, nós precisamos da iluminação do Espírito, nós precisamos de muito exame, né, de muita relação, e depois nós vimos os princípios. O segundo princípio é saber se o texto é uma narrativa ou uma normativa. Você precisa entender isso. E o terceiro princípio é conferir a minha interpretação com a Escritura toda. E eu faço isso justamente para saber se a minha interpretação está correta. Porque se a minha interpretação contradiz com um outro texto da Escritura, então a minha interpretação é que foi errada, né? Até porque eu preciso entender isso. Hoje nós vamos analisar o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao verso de número 18. Então o que fazer? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, depois de escolher o texto, é orar para que Deus abra o texto para nós e nós para o texto. Oremos ao Senhor. Deus, nessa hora, quando estamos diante da Tua palavra, Senhor, nós pedimos que o Senhor mesmo fale ao nosso coração, tirando as nossas dúvidas, nos esclarecendo, nos ajudando a compreender aquilo que o Senhor mesmo já revelou na Tua palavra. Nos ilumine, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, compreensão e discernimento da Tua palavra. Nos abençoe nessa noite, é isso que pedimos, no nome de Jesus. Amém. Outra coisa a fazer é ler o texto todo, né? E a dica é ler em várias versões, várias vezes, até que o texto fique cravado na nossa mente. Vamos então ler o texto. Lembrando que a carta, irmão, a gente precisa entender a carta inteira, né? Senão você vai... Aqui não podemos entender isoladamente o texto. Mas como a gente escolheu esses versos aqui, então vamos lá. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, verso 13 a 18, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, né? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram em Cristo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui a gente precisa compreender direitinho, gente. Ok? Então a primeira coisa que nós temos que fazer, ou a terceira, né, depois de orar, ler o texto, agora é ver palavras que se repetem. Ok? E aí, se você fez a sua tarefinha de casa, você vai ver isso, ó. Então vamos lá, eu já coloquei aqui, ó. As palavras que mais repetem são essa aqui, olha, gente. Senhor. Então você vai ver, ó, Senhor Jesus Cristo, né? Então vai aparecer, ó, no verso 15 vai aparecer 2 vezes, no verso 16 uma vez, no verso 17 2 vezes,
A palavra Jesus vai aparecer duas vezes no verso 14. A palavra Cristo vai aparecer uma vez no verso 16. E Deus vai aparecer duas vezes no verso 14 e no verso 16. Então, aqui você já percebe que a palavra mais importante, a palavra que mais repete é o Senhor Jesus Cristo. Ok? Beleza. Você vai ver outra coisa também, sobre a volta de Cristo. Então você vai ver lá, ó, verso 14, verso 15, verso 16, o encontro com o Senhor nos ares, né? E aí eu coloquei aqui uma observação, ó. Em toda a carta, em relação à volta de Cristo, teremos, irmãos, 9 vezes. Vai aparecer essa coisa da vinda de Cristo. E agora ainda vamos entender porque a preocupação deles é com a volta de Cristo, o que vai acontecer com os mortos quando Jesus voltar, né? Então, por exemplo, capítulo 1, verso 10 vai aparecer isso, capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13, capítulo 4, verso 14, 15, 16, 17, capítulo 5 vai aparecer 2, 4 e o verso 23. Então você vai perceber que, na verdade, a carta está falando de quê? Da volta do Senhor Jesus, né? Então, se volta, está falando 9 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 8 vezes sobre Jesus, aí aqui é só no verso, né? Não na carta inteira, porque a carta inteira vai aparecer muito mais, ok? Beleza, vamos para frente. A palavra mortos, né, ou dormir, aí os que dormem é aqueles que morreram em Cristo, ok? Então você vai ver aí, ó, verso 13, verso 14 vai aparecer 2 vezes, verso 15 e o verso 16, então, ó, 1, 2, 3, 4, com volta 9, então você já percebe uma coisa interessante. Opa, para frente, a palavra nós vai aparecer 2 vezes, irmãos, uma só vez, consolo, no nosso texto, né? Vai aparecer uma vez, esperança uma vez, e a palavra arrebatamento uma vez só. Agora, preste atenção no negócio, eu coloquei uma observação, ó. Veja que a palavra arrebatamento aparece uma só vez no texto e na carta inteira só aparece essa vez. Ok? Mas a maioria das pessoas, quando vão ver esse texto, chama atenção só para essa palavra, que o texto não está chamando atenção, nem a carta. Entendeu? Por isso é que dá problema, irmãos. Se você fixar atenção numa palavra que não está chamando atenção, você vai inventar um monte de coisa. Entendeu? Então, ela não é a coisa mais importante do texto e nem da carta. Agora é que nós vamos aprender um negócio interessante. Vamos lá. Outra coisa a fazer, irmãos. Então, depois de ver quantas vezes as palavras se repetem, né, as palavras mais importantes, você vai ver as palavras que precisam ser entendidas. E uma das palavras que precisa ser entendida é justamente o arrebatamento, né? Então, vamos ver, ó. A palavra arrebatamento, irmãos, quer dizer elevado, levar alguém junto. Ok? Então, vamos lá. Arrebatamento vem da palavra grega harpazo, né, que quer dizer elevar, levar, agarrar, apanhar, carregar. Em alguns outros lugares também vai aparecer assim, roubar. Lembra assim, ó, ninguém arrebatará da minha mão, quando Jesus diz que as ovelhas, ninguém vai tirar, ninguém vai arrancar da mão dele, entendeu? Então, às vezes o pessoal tem esse negócio, essa ideia do sumiço dos crentes, né? E quando vai falar desse negócio, e o texto está falando disso, aí você vai ver que eles têm essa ideia por causa da palavra roubar, né? Então eles foram roubados da terra, e aí ninguém nem viu os camaradas sumirem, entendeu? Por causa dessa ideia da palavra aqui, que é agarrar, apanhar, carregar, às vezes roubar, tirar, né? Entendeu? Mas é isso que tem que ficar bem claro, que vai ser elevado, vai ser só levado até o encontro ali, conforme o texto, né? Então, beleza, vamos para frente. Aí agora vão aparecer mais. Outra palavra que precisa ser entendida é o encontro com o Senhor nos ares.
Essa palavra, irmãos, olha só, isso aqui é importante demais a gente entender. Por isso que eu quero, se você entender essas duas palavras, não vai ter mais problema no texto, ó. Então vamos lá. A palavra traduzida pela expressão encontro do Senhor nos ares é apântesis, né? E apântesis no grego é um termo técnico utilizado na época do Novo Testamento para descrever as boas-vindas públicas dadas por uma cidade ou povoado para encontrar o distinto visitante, o governador, o rei, o imperador, entendeu? E então voltaria com ele para dentro da cidade. Então, é um encontro solene com pessoas importantes. E agora você vai entender, porque ó, quem está vindo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, o pessoal está fazendo essa recepção. Eu não sei se você já morou no interior, mas quando chega uma pessoa importante, o pessoal vai fazer a comitiva de encontro, né? Então, o texto agora você vai entender que é isso, ó. O Rei dos Reis está vindo e os santos, os de Cristo, vão fazer a grande recepção do grande ilustre que está chegando para a terra. Entendeu? Então tem que lembrar desse detalhe aí, ó. Beleza? Tranquilo, gente. Vamos para frente. Baseado na analogia transmitida por essa palavra, tudo que Paulo está dizendo aqui é que os crentes ressuscitados e os vivos são elevados ou levados às nuvens para encontrar o Senhor enquanto ele desce do céu, implicando que após esse alegre encontro eles voltarão com ele para a terra. E o pessoal pensa que volta não sei para onde, vai ficar 7 anos não sei aonde, 1000 anos não sei aonde, né? Então, você já vai perceber que está furada a ideia aí, ó. Veja, essa palavra vai acontecer em alguns lugares da Bíblia, para você ver que não tem jeito desse negócio de voltar para onde, ele está vindo para onde, irmão? A volta de Jesus é para cá, para a terra. Ele está vindo para a terra. Exatamente, tem que lembrar disso. Eu fiz um quadrinho agora e eu vou mostrar para vocês, ó. Então, essa palavra, apântase, do encontro, vai aparecer em alguns lugares da Bíblia. Eu peguei alguns aqui, por exemplo, veja, Mateus capítulo 25, verso 6, na parábola das 10 virgens. E aí vai ser interessante lá, ó. Assim como as virgens prudentes da parábola saíram para encontrar o noivo, e aí eles foram encontrar o noivo, mas para onde eles vão? Eles vão para o banquete, né? Vão para o negócio lá para... Então, ó, assim como os crentes, assim como as virgens prudentes da parábola saíram para encontrar o noivo, assim os crentes serão levantados para encontrar o Senhor que está descendo. Assim como as virgens, depois disso, foram juntamente com o noivo em seu caminho para as bodas, né? Assim os crentes ressurretos e transformados, após terem se encontrado com o Senhor nos ares, permanecerão junto com o Senhor enquanto ele continua seu caminho para onde ele está vindo, para a terra. Não tem como entender de outra forma, ok? Beleza. Outro texto é Atos 28:15, que diz que os irmãos, quando Paulo chega no porto lá de Roma, eles ficaram sabendo que Paulo estava no porto. O que ele faz? Ó? Ouvindo notícias nossas, diz o texto, vieram ao nosso encontro. E aí, ó, é a mesma palavra. Fiz questão de colocar a palavra grega aqui para você entender. Ó. Veja que esses irmãos saíram de Roma para encontrar com Paulo no porto. E então retornaram com ele para onde? Para Roma. Paulo está indo para Roma. Os caras só fizeram as boas-vindas lá no porto. Quando ele desceu do navio. Ok? E aí foram encontrar, mas aí depois foram para onde Paulo está indo. Entendeu? Então, os textos que aparece essa palavra sempre dá a ideia de que vai fazer as boas-vindas, mas depois vai continuar indo com quem eles foram fazer das boas-vindas. Ok? Beleza, vamos para frente. Análise da carta, irmão. Eu coloquei das cartas, né? É da carta. Detalhe para um bom entendimento das cartas. Aqui é uma observação. Toda vez que estivermos ou estamos numa carta, devemos voltar ao livro de
Atos. Por que nós precisamos fazer isso? Porque Atos é onde a igreja nasce, né? E principalmente as igrejas das cartas paulinas, né? Paulo implanta as igrejas lá no livro de Atos. Então, é só uma dica para você entender. Toda vez que eu estiver numa epístola, tem que dar uma olhada para ver se em Atos dos Apóstolos tem aquela igreja lá. Ok? Depois, as perguntas mais importantes de uma epístola são: quem escreveu, para quem, qual a circunstância e para que está escrevendo. Então agora nós vamos analisar o nosso texto. Primeira coisa, pergunta para o nosso texto é essa: quem está escrevendo? Aí você vai ter uma notícia. Você vai ver que não é só Paulo que está escrevendo essa carta. Viu lá, ó? Aí, ó, capítulo 1, verso 1 vai dizer isso, ó. Paulo, Silvano e Timóteo. Por isso é que no verso 3 vai aparecer a expressão: não queremos, irmãos. Está vendo aí, ó? Não queremos. Ok? Veja, ó. Em toda carta aparece esse plural, irmãos. Ó, só para você ter uma ideia, ó. No 1, 2 vai dizer, ó, damos graças, né? No 1, 3, recordando-nos de vocês, porque o nosso evangelho, quer ver mais, ó? A nossa estada entre vós, nós vos rogamos, agora vos rogamos, no capítulo 5, verso 12, 5,14, exortamos-vos, né? Irmãos, orai por nós. Lá no capítulo 5, verso 25. Então perceba que várias vezes nos capítulos vai aparecer a palavra no plural, né? Quem está escrevendo, então não está escrevendo só Paulo. Mas no primeiro capítulo, verso 1, vai dizer que quem está escrevendo a carta é Paulo, Silvano e Timóteo. Ok? Por isso que nosso texto começa: não queremos. Ok? Beleza. Pergunta número 2: para quem Paulo está escrevendo? Aí você vai ver o verso 13 do nosso texto, fala de uns irmãos, né? Que no capítulo 1, verso 1, são os irmãos da igreja de Tessalônica. Então aqui nós precisamos entender que a carta está tendo um destinatário específico. Terceiro, no capítulo 1, Paulo vai elogiar essa igreja pela sua fé operosa, seu amor abnegado, né? O amor de renúncia, de sacrifício, a sua esperança firme e pelo sofrimento e a tribulação, ok? Aonde ele diz que é de sorte que essa igreja era modelo para toda a Caia e Macedônia nesse negócio aqui. Entendeu? Então, olha só, vamos fazer essa caminhada. E aí, quando você chega, ó, isso aqui está no capítulo 1, verso 3. E quando você chega no capítulo 3, verso 6, vai ter esse mesmo paralelo aqui, ó. Entendeu? Por isso que tem que entender a carta inteira, ó. Depois, no capítulo 2, Paulo fala daquilo que aconteceu com ele quando estava em Tessalônica, ou fala do seu procedimento quando esteve com eles lá em Tessalônica. No capítulo 3, Paulo fala de Timóteo, que foi e trouxe boas notícias, né? E no capítulo 4, Paulo exorta quanto à maneira de viver e agradar a Deus, para que eles continuem a viver de modo digno do Senhor, que é a vida de santificação, e é isso que confirma que eles são de Deus. E aí o que acontece? No capítulo 4, verso 9 a 12, Paulo diz que não precisa falar mais nada sobre o amor, até porque eles são já modelo nisso, né? A não ser que eles continuem o quê? Progredindo no amor. Então ele vai dizer, olha, eu não preciso mais falar nada sobre o amor, exceto vou exortar vocês para que vocês progridam nesse amor, vocês cresçam nesse amor, ok? Aí nós chegamos no nosso texto, ó. No capítulo 4, verso 13 a 5:11, ele vai falar sobre a volta de Cristo. Tranquilo? No nosso texto, ele vai dizer o que vai acontecer na vinda, ok? Então, do capítulo 4, verso 13 ao 18, ele vai falar o que vai acontecer na vinda,
E o capítulo 5, verso 1 ao verso 11, ele vai falar da necessidade de estar preparado, né, vigilante e sóbrio, para a vinda, porque vai ser repentina ou vai ser a qualquer hora. Então você tem que estar preparado. Ou você que, ou dormindo, ou acordado, né? Você tem que estar no Senhor preparado. Ok. Aí o que acontece? No capítulo 5, verso 12 ao 22, Paulo fala dos deveres dos crentes, né? E capítulo 5, verso 23 a 24, desejo final de Paulo. E capítulo 5, verso 25 a 28, a saudação final e bênção. Então, esse é o conteúdo da carta, ok? Maravilha, irmãos. Vamos agora entender o contexto. Qual é a situação? Para que Paulo está escrevendo a carta? Especificamente falando do nosso texto, o objetivo é, primeiro, para que eles não sejam ignorantes quanto aos que morreram em Cristo. E dois, para consolar os irmãos, veja que ele diz, para que não vos entristeçais, e no final ele vai dizer, consolai-vos com essas palavras, e no final do capítulo 5, verso 11, quando ele também fala de estar preparado para a volta de Cristo, ele também termina dizendo, consolai com essas palavras, ok? Então, agora o objetivo da carta, em Paulo escrever a carta, você vai ver isso, ó. Primeiro é agradecer, isso está no capítulo 1, verso 2, e no capítulo 2, verso 3 também, ele diz, olha, tem mais uma coisa que eu tenho que dar graça por vocês, né? E dois, o segundo objetivo é exortar, é rogar, e você vai ver isso no capítulo 4, verso 1, verso 9, no capítulo 5, verso 12, e o verso 14 do capítulo 5. E o objetivo também, o terceiro, é consolar, irmãos. Essa palavra consolar vai aparecer na carta várias vezes, olha só. No nosso capítulo 2, ó, vamos ver aqui, ó, capítulo 1, verso 3, capítulo 2, verso 19, aqui na carta inteira, né? No capítulo 2, verso 11, no capítulo 3, verso 7, no capítulo 4, verso 18, capítulo 5, verso 11, vai aparecer a palavra consolar, depois no capítulo 4, verso 13, no capítulo 5, verso 8, né? E aguardar, capítulo 1, verso 10. Então veja que a palavra esperança, a palavra aguardar e consolar, vai aparecer várias vezes, porque o objetivo é consolar os irmãos. Tranquilo? Então o objetivo da carta a primeira é agradecer, exortar e consolar. Ok. Especificamente falando, nosso texto, o objetivo é para que eles não sejam ignorantes quanto aos que morreram em Cristo. E segundo, para consolar os irmãos. Tranquilo? Beleza. O contexto do texto é que a igreja estava confusa a respeito dos mortos. Como se não houvesse esperança para eles, porque tinha um pessoal ensinando que não existe ressurreição. Entendeu, gente? Então, o que acontece? O texto está falando dessa complicação. Então, tem um povo confundindo a cabeça da igreja, dizendo, ó, não existe ressurreição. Bom, se não existe ressurreição, então os camaradas que estavam lá vivos perguntou, se Jesus volta agora, o que vai acontecer com meu pai ou com minha mãe que morreu em Cristo, cara? Entendeu? Aí é que Paulo vai responder esse negócio. Então, o que vai acontecer com os mortos em Cristo na vinda era a pergunta deles. Veja que o que perturbava os tessalonicenses, irmão, era saber se os crentes que já tinham morrido perderiam a alegria da segunda vinda de Cristo. A resposta de Paulo é que não perderão, uma vez que os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro, e então, juntamente com os que ainda estiverem vivos, encontrarão o Senhor nos ares. Entendeu? Agora vamos analisar o texto direitinho. Então, veja que a preocupação dele é quanto aos mortos em Cristo, né? Olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Isso aqui fica bacana, ó. Primeira coisa que Paulo
diz para eles é que eles não podem ficar preocupados com os que morreram em Cristo. Por quê? Olha só. Primeiro, porque na vinda de Cristo, os mortos em Cristo vão vir com Jesus. Olha que consolo, hein? Segundo, os mortos em Cristo vão ressuscitar, porque eles estão vindo, estão lá só metade deles, né? Não está a pessoa completa. Porque o corpo deles já virou pó, né? Terra. Ok? Então, como eles têm que gozar completamente, então eles vão ter que ressuscitar. Então, olha o que Paulo está dizendo. Ó. Primeiro, porque na vinda os mortos em Cristo vão vir com Jesus. Segundo, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Perceba que a palavra vivo vai aparecer uma ou duas vezes, né? Os mortos vai aparecer mais, porque é a preocupação deles. E ele vai trabalhar isso. Ó. Terceira coisa. Agora, olha aqui, ó, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Terceiro, agora todos juntos, os que morreram e os que estiverem vivos na volta, vão recepcionar Jesus, vão fazer uma recepção digna do Rei dos Reis, vão se encontrar com Jesus nos ares, enquanto ele está vindo, ok? Beleza. E quarto, haverá, na volta de Cristo, ele vai dizer que também haverá trombeta, ou a volta de Cristo será precedida por trombeta, ou seja, a vinda de Cristo será audível. Como é que vai poder ser secreto? Como dizem alguns, né? Então, só para a gente entender. E, na volta de Cristo, aqui que está, a quinta coisa que ele vai dizer é que estaremos para sempre com ele. Ok? Então, na volta de Cristo, primeiro, os mortos vão vir com Jesus. Na volta de Cristo, eles vão ter que ressuscitar. Na volta de Cristo, agora o grupo só, aqueles que morreram e ressuscitaram, né, agora estão ressurretos, e os vivos vão encontrar com Jesus nos ares. Na volta de Cristo vai ter trombetas, vai ser audível, e na volta de Cristo nós vamos estar para sempre com Ele. Ok? Beleza. Em outras palavras, os que estão com Cristo, tanto os mortos como os vivos, vão permanecer com Ele para sempre. Ok? E aí ele termina dizendo: consolai uns aos outros com estas palavras. Ok? Então não teve crise, gente. Agora vamos fazer algumas perguntas. Ó. Eu coloquei isso aqui, ó, para você entender. Ó. Esse quadrinho vai ajudar você. Ó. Tá vendo aqui, ó? Jesus está voltando com os mortos. Então nós temos dois grupos no primeiro momento, né? O primeiro grupo é o dos mortos que estão vindo com Cristo, e o segundo grupo é os que estão vivos, que estão na terra vivo, ok? E Jesus está vindo para onde? Para a terra, ok? Outro quadrinho para você entender, ó. Então aí Jesus está voltando, Jesus está nos ares. Aí, ó, olha o que acontece. Aí os mortos ressuscitam, e os vivos em Cristo. Agora virou um grupo só. Ok? Aí o que acontece? Agora eles serão elevados. Aqui que a palavra arrebatados, arrebatamento, né? Serão elevados, arrebatados para o encontro com Jesus nos ares. Ou seja, fazer a recepção. Percebeu como ficou mais tranquilo agora? Aí, ó, o pessoal pega toda essa palavra, arrebatamento, e vira um trem. Cara, não tem negócio doido aqui não, gente. Tá vendo que está tranquilo? Então, ó, agora, o que o texto não diz, irmão? Vamos lá. Primeiro, que o arrebatamento foi secreto, ou que a vinda de Cristo é secreta. Acho que até essa palavra aqui tá errada, porque até tive dando uma olhada em alguns camaradas falando assim: o arrebatamento será com os santos e para os santos. Não, não é o arrebatamento que é para os santos, é a vinda de Cristo que é para com eles e para eles. Entendeu? Então, veja que a volta de Cristo, a melhor coisa que é dizer isso, a volta de Cristo não é secreta. Ok? Até porque, olha só, o William Hendrick vai dizer o seguinte, ó. E aí, quando ele fala isso, comentando Apocalipse 1:7,
que vai dizer justamente isso, ó. Que lá todo olho verá, que vai ter as trombetas, aquele negócio, entende? Aí ele vai comentar dizendo o seguinte, ó. A Bíblia nada sabe sobre uma segunda vinda invisível ou secreta. Em nenhum lugar é tal coisa ensinada na Escritura. Eu não sei aonde o pessoal tirou esse negócio de volta secreta de Cristo. Né? Que um povo vai sumir secretamente. Né? Ok? O texto não diz isso, irmãos. A única coisa que o texto vai usar essa palavra arrebatamento é só para ser levado até ao encontro. Entendeu? Beleza? Veja o que o texto não diz agora. Segundo, que os que foram arrebatados foram para algum lugar por um período de 7 anos ou por um período de 1000 anos. Hã? Onde está no texto isso? Aí tá, sem ter nada no texto. Entendeu, gente? Aqui que nós precisamos compreender isso. Ó. O texto não falou disso. Cadê 7 anos? Cadê 1000 anos? A única coisa que vai aparecer é dizer que vamos estar com ele para sempre. Né? 7 anos não falou. Também não falou que nós ficamos 7 anos lá nos ares. Entendeu? É loucura, o povo é doido. Então veja bem, gente. Terceiro, o texto não fala dos não crentes. Né? O que vai acontecer com eles, etc. Por que não fala? Irmão, porque ele está respondendo uma crise da igreja. A crise da igreja é com os que morreram em Cristo. Os que estão em Cristo. Aí o Paulo vai trabalhar tanto os vivos que estão em Cristo, como os mortos que estão em Cristo. Ok? Ele não se preocupou com os vivos, os ímpios, os não crentes. Ok? Então tem que lembrar disso, que o texto tem um contexto. Ele está respondendo uma crise, uma questão. Ok? Beleza. O que o texto não diz, 4, que Jesus vem para buscar os salvos. Também não tem isso. Irmãos, essa é outra coisa que a gente está entendendo equivocadamente. Jesus não vem te buscar. Você já parou para pensar na Bíblia que não vai aparecer uma vez dizendo que Jesus vem para nos buscar? Tem um monte de cântico. Mas me mostre um texto na Bíblia dizendo que Jesus vem para te buscar. Te buscar para onde? Que quando ele vir, ele vai habitar conosco. Aonde que ele vai habitar conosco? Exatamente. Entendeu? Ó, tem uma música agora, que eu até cantou outro dia. Eu estou vendo cantando em vários lugares. A letra é belíssima. Só no final que eles pipocam. Eles vão dizer, né? Até o cântico agora é Maranata. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Aí esse é o coro. Mas aí termina lá dizendo que ele... É lindíssima a letra, que Jesus, eu não temerei, porque ele está comigo, né? E aí no final ele diz, ele vem para me buscar. Esse é o grande problema. Por quê? E eu tinha também essa ideia de que, lá naquele texto, lá quando Jesus fala assim, que foi preparar lugar, vamos dar uma olhada lá. Não tem levar. Eu também tinha essa ideia de que tinha esse negócio, mas não tem, cara. Quando eu olhei, eu falei, cara, não tem. Dá uma olhada, gente. Eu até coloquei isso, ó. Esse é outro equívoco de muita gente, irmãos. A Bíblia inteira, quando fala da volta de Cristo, diz que Ele vem para estar conosco para sempre. Quer ver? Abra sua Bíblia em João 14, 2. E aí, nesse texto aí, tem outra crise, porque tipo assim, ele foi preparar, mas quando Jesus em João diz que, em Mateus, fala que vinde bendito do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado quando? Quer ver outro, ó? Eu vi até um cara pregando esse texto aqui, cara, num site, o de Hebreus, e falando de levar, não sei da onde. Aí eu falei, vou dar uma olhada nesse texto. Hebreus, capítulo 13, verso 14, olha só. E aí você vai ver lá em Apocalipse,
o novo céu ele é o novo porque ele desceu para a terra, irmão. A terra foi restaurada e agora ele habitará conosco, limpará né? Ele estará conosco, tudo isso. Toda vez fala isso. Então, tem que lembrar disso, ó, que Jesus vem para buscar os salvos, né? Ele não vem para buscar os salvos, ele vem para estar com eles para sempre. É por isso que o texto diz assim, ó, do nosso texto que nós acabamos de ler. E estaremos para sempre com ele. Agora, os mortos que foram ressuscitados e os vivos que foram transformados. Interessante, o texto não fala da transformação. Só que lá em Corinto tem essa ideia que os vivos vão ser transformados, mas aqui não falou. E os caras que estavam vendo isso aqui não tinha Corinto, não tinha Apocalipse, não tinha os outros livros, só tinha esse daqui, entendeu? Então é outra coisa a se observar, ok, gente? Então a Bíblia inteira, quando fala da volta de Cristo, diz que ele vem para estar conosco para sempre. Por isso que o pessoal tem essa ideia de que ele vem e leva, aí secretamente, né? Aí tem alguma coisa, por isso que dá essas ideias aí. Maravilha, gente. O que os pré-milenistas, dispensacionalistas ensinam sobre a volta de Cristo? Olha só, gente. Jesus vem secretamente, aí faz o arrebatamento da igreja, aí vão 7 anos, passam 7 anos no céu, lá nas bodas do Cordeiro, né? Aí é interessante que os desviados, os judeus, os ímpios que ficam aqui na terra, nesse período vai acontecer a grande tribulação, o governo do anticristo, a conversão dos judeus pregam o evangelho. É uma coisa de doido, né? Aí Jesus vem, aí fica 1000 anos, reina na Nova Jerusalém, aí solta o capeta, aí depois, só depois é que acontece o juízo final. Beleza, irmãos. Qual é a lição para a nossa vida? Você viu que o texto não tem problema? O pessoal que colocou o problema no texto? Ou você viu onde essas coisas doidas que eles dizem aí no texto? Não tem, irmãos. Porque na Escritura não tem essas loucuras. Alguma lição que a gente pode tirar? É isso que Paulo vai dizer logo em seguida. Gente, o que nós temos que fazer é entendermos isso. Ó. Se nós estivermos em Cristo, você já está tranquilo. Entendeu? Se você morrer, se você está vivo, já está seguro. Quem garante a gente é Cristo. O sacrifício de Cristo. Aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Quando você analisa direitinho, você vê que... Aí o que eles pegam? Eles pegam um texto aqui, outro lá, vai emendando. E aí, a gente tem que lembrar, quando os tessalonicenses receberam esse negócio aí, irmãos, eles só receberam essa carta. Eles não tinham nenhum outro livro, não tinha Mateus. Essa carta aí, ó, vai ser escrita logo na segunda viagem missionária de Paulo. Entendeu? Anos 52, 50, no máximo 54. Mateus vai ser escrito do ano 60, 62, por aí. Entendeu? Apocalipse vai ser escrito no ano 95 ou 96. Eles não receberam, irmãos, esses outros livros. Nós é que temos. E aí você vai ver só conferindo que vai dar tudo certo. Então, toda vez na volta vai ter, todo olho vai ver, vai ter esse negócio das trombetas, tem esse negócio do morto sendo ressuscitado, os vivos sendo transformados, entendeu? Jesus dizendo, ó, afasta de mim por fogo eterno e benditos do meu Pai. Pronto. E aí o pessoal fica criando um monte de coisa, ok? Oremos então para a gente encerrar. Alguém pode orar por nós? Agradecendo ao Senhor pela palavra que nos esclarece. E é por isso que ele escreveu isso aqui, irmão, dizendo, olha, não, irmãos, não vos... Verso 13, como é que começa? Não sejais ignorantes. Não sejais ignorantes. E também não seja daqueles que não têm esperança. Nós temos esperança. A nossa esperança é justamente a volta, onde estaremos para sempre com Ele.